Todos bem-vindos. Hoje estamos reunidos num dia diferente, num domingo, por inúmeros motivos, mas muito importante porque a gente precisa falar de como nascem os fantasmas da nossa queridíssima Escurumeder. A Verena também é Escurumeder, né? Verena Cavalcante. Esse livro que saiu em 2025 pela editora Suma. Então, eu vou fazer uma breve apresentação antes da gente começar o bate-papo, porque tem. Ó, o Laupo já trouxe ali. Esse é o que? O Casarão dos Moranos, né? A parte interna ali e tal, aqui. Quer dizer, eu não sei se é, mas enfim, né? Ou a casa da Beatriz, não sei. Então, assim, esse livro é um livro de horror, porque, como a gente sabe, a Verena é uma escritora de horror, uma escritora brasileira que vem nessa vertente muito forte do horror latino-americano. Ela é uma escritora que ela começou publicando contos de horror, então, Como Nascem os Fantasmas é o seu livro de estreia, seu romance de estreia, porque ela tem outros livros que é O Berro do Bode e Larva, e também tem o Inventário de Predadores Domésticos, que, sem ser Como Nascem os Fantasmas, é o mais recente, que ele tem alguns contos, ele reuniu alguns contos, tanto de Larva quanto do Berro do Bode. Então, a Verena se lançou na literatura como contista, e ela é uma exímia contista. Ela é muito respeitada como contista e como contista de horror. Inclusive, ela já foi convidada para duas coletâneas. Ela participa de duas coletâneas que ela está entre autoras latino-americanas de horror. Então, isso é só um exemplo do respeito que ela já tem fora do Brasil como autora brasileira participante da vertente do horror. E ela é uma autora que tem ali os seus temas do coração, que aparecem tanto no inventário, quanto também aqui em Como Nascem. Alguns temas a gente já consegue reconhecer como temas que são caros à produção da Verena Cavalcante. Ela gosta muito de trabalhar as infâncias, e principalmente esse momento esse rito de passagem, né, da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, esse tipo de estranhamento que nesse livro em particular, ela trabalha tanto adolescentes meninos quanto a adolescente menina. É claro que o enfoque maior está na adolescente menina, porque ela é uma garota eu não lembro agora quantos anos ela tem, mas acho que ela tem 12, 11, por aí, ela é nova, e ela tem lá suas questões muito particulares. O livro é narrado por essa garota. Bom, mas além disso, é um livro que traz uma certa nostalgia dos anos 90, de todo aquele horror que foi os anos 90, horror no bom e no mau sentido, né, das exposições que as crianças sofriam através da televisão aberta. A gente discute, hoje é muito comum a gente discutir isso, né? Como a televisão aberta deixava as crianças expostas a certas violências, a um erotismo exacerbado, e muito disso aparece aqui nesse livro. Ela vai pensando algumas coisas da memória, porque a Verena, ela foi adolescente nos anos 90, então ela vai pensando coisas da memória para trazer para dentro do dia a dia dessa adolescente. Então, o livro se passa nessa época. O livro também traz um certo. um- ele lança um olhar assim tímido, mas ele lança um olhar, porque tem um personagem importante que é o avô dela,
que foi uma pessoa da polícia que trabalhou na polícia, então ele lança um certo olhar assim para esses tempos pós anos ditadura, né? Pós anos de chumbo. Tem alguma coisa ali, tem uma cena muito interessante em que ela tem que apresentar na escola um trabalho sobre a família, e aí a professora pergunta a profissão do avô dela, que foi quem a criou, né? Porque a mãe morreu no parto, então ela foi criada pelo avô e pela avó, e ela conta isso, que o avô é um policial aposentado, e aí a professora logo em seguida responde, então provavelmente ele não gosta de mim, nem eu gosto dele. Então, ela traz muitas coisas, ah, um subtexto assim amplo, né, que nos toca muito, porque é um momento que a gente ainda está curando essas feridas, né? Mas a Verena, sendo uma autora de horror e sendo uma autora que se interessa muito pelo sobrenatural, ela constrói uma história que também parte dessa premissa do horror, ela, além dessas questões dos anos 90 muito ligadas a violências e muito ligadas à erotização de crianças na TV aberta, ela também traz alguns casos que são muito, que estão ainda frescos na nossa memória, como, por exemplo, casos de vidências, casos de sumiços de criança, casos horrendos que aconteciam na época e eram amplamente divulgados de forma sensacionalista. Tudo isso vai aparecendo aqui nessa história. Beatriz, bem-vinda. E então, fazendo uma breve sinopse da história, eu vou apresentar um pouquinho aqui para a gente começar a pensar nos pontos que a gente vai discutir. Então, a Beatriz, que é a personagem central da obra, ela é uma garota, uma menina, e ela é filha da Ângela. E a Ângela é a filha da Didi, que é a dona Divina, que acaba morrendo no parto. Quando ela dá à luz a Beatriz, ela morre. Depois isso, né, depois ao longo do livro isso modifica um pouquinho, mas essa é o início da história. Então, essa menina, ela tem lá também os seus problemas de autoestima, ela tem seus problemas de aparência, ela é uma menina que está lutando ali contra a balança, e ela quer muito se parecer com a mãe dela, porque a avó não conseguiu desfazer o laço de afeto, de amor com essa filha, que ela perdeu de forma trágica. Então, a Beatriz, a todo momento, ela quer agradar essa avó para conseguir se fazer com que a avó a ame, assim como amava a Ângela, que é a filha falecida. Então, tem momentos muito. Logo no início do livro, já tem momentos que são muito comoventes, assim. A gente já se apega muito com essa menina que quer estar tão próxima da mãe e também quer estar tão próxima da avó. Só que a avó dela é uma vidente. É uma vidente e é daquelas videntes que também eram muito comuns nos anos 90. Hoje também são, né? Mas eu acho que nos anos 90 isso foi muito explorado, esse tipo de sensacionalismo, que as pessoas acabam. Ela faz isso porque ela tem ela faz por compaixão, ela não faz por dinheiro, ela fala diversas vezes, né, que é um trabalho que ela recebeu sem querer receber, mas ela recebe esses espíritos que a visitam e contam coisas para ela, mas às vezes isso atrapalha a vida dela, porque aos poucos ela vai recebendo pessoas que batem na porta dela buscando benzeduras, buscando, enfim, alguma coisa para um doente beber, alguma simpatia, e também em busca de pessoas desaparecidas. Então, o livro ele já começa com essa menina desaparecida, que é a Maiara, e a avó, mesmo sem querer se envolver, ela recebe
o espírito. Também é eu acho uma das cenas mais interessantes, mais bonitas do livro, é esse momento em que a Beatriz entra no banheiro e enxerga a avó, recebendo esse espírito. É a primeira vez que ela vê a avó, vamos dizer assim, incorporada, né? E a partir daí, o fascínio da Beatriz por esse mundo sobrenatural só aumenta cada vez mais. Então, mesmo que a avó tente, às vezes de uma maneira até meio grosseira, meio violenta, dizer para ela não, que não é para ela isso, que ela não indica, que ela não que ela acha que é muito mais que uma bênção, chega a ser uma maldição, a Beatriz insiste, ela quer entrar nesse mundo, ela quer participar, ela quer pertencer a esses momentos sobrenaturais da avó. E aí a coisa vai se desenrolando, mostra também um pouco da vida escolar da Beatriz, dos amigos da rua, de um certo amor que ela tem ali, que a ronda, né? E que é aquela coisa da transformação da amizade no amor, aquela coisa adolescente em que eles ainda não têm certeza o que é aquele sentimento que está brotando e ingênuo, né? E aquela ingenuidade que é muito bonito de ver também. E aí o livro, bom, depois mais adiante a gente vai dar os spoilers, né? Mas o livro parte de toda essa ebulição, tanto externa, né, que é esse background que a Verena construiu dos anos 90 e anos pós-chumbo, como também interna e além do conflito pessoal dessa personagem, que é esse embate em querer sempre ser a Ângela que a avó dela perdeu. É um livro. É um livro bastante poético. A Verena ela tem essa característica de contar coisas horríveis de uma forma poética. Eu já disse isso para ela. Eu acho que nessas condições, a escrita dela, a linguagem, se aproxima bastante da Mônica Orreda, que a gente adora. A gente já leu, acho que 3 livros dela aqui no clube e a gente gosta muito. E é uma característica bastante difícil de se alcançar dentro da escrita, principalmente dentro da escrita de horror. Mas a Verena é uma das autoras que consegue, com bastante competência, alcançar esse lugar de, de enfim, de mostrar o que é grotesco de uma forma poética e torcer a ponto de nos provocar sensações às vezes até conflitantes. A gente acha bonito, mas a gente acha bizarro, mas daqui a pouco a gente acha nojento. Então ela faz esse mix na gente, ela tem essa capacidade tão interessante. Gente, eu vou abrir para vocês, assim, quero ouvir as impressões, quero ouvir o que acharam, como é que foi se foi a primeira vez, a minha foi a quarta leitura, então eu já tenho certa familiaridade tanto com a Ângela, quanto com a Dona Divina, quanto com a Beatriz. Rogério, você começa. Oi, pessoal, tudo bom? Bom, eu acho que é um texto maravilhoso, né? Porque ele é a forma e o ritmo, né? Como você falou, é a descrição da Beatriz, né? Sobre o que ela está passando, a infância, e, e isso vai mudar, né? Quando ela finalmente consegue, vamos dizer assim, fazer uma auto-iniciação, né? Em parte, a iniciação é por causa que o avô, antes de ficar um tanto inválido, ele tinha vários cadernos com compêndios do que seria rituais, esoterismo, estudo, autoestudos, né? É, e aí, com base nisso, com base com o que ela vivenciou com a avó, ela vai desenvolver uma espécie de método e que dá certo, né? Eu até pensei, bom, agora vai parar, vai falar que não, que é tudo da mente dela, é uma alucinação. Eu falei, não, não é. Ela realmente, como é que a gente vai dizer? Ela desce ao abismo, ela abre uma porta, ela passa por um portal dimensional, seja o que for, ela vai para o outro mundo, né? E lá, alguma coisa que estava no presente mal explicada vai ser revelada, né? Como toda ótima história de terror,
Então, a pequena cidade, a gente supõe que é uma pequena cidade onde se passa a história, tem o casarão da família Morano, que no passado eram os pestes, né? Eram os riquinhos do lugar, e como uma tradição dos riquinhos, sei lá, faziam tudo de ruim possível para quem estava à sua volta, quem não fazia parte do seu círculo do poder. E essa, vamos dizer, carga negativa, ou outro nome melhor, né? Vai ficar e ela vai ter acesso a isso, e bem como a uma entidade que eu achei bem misteriosa, e ainda bem que não é explicada, né? Que continua misteriosa para mim, que é a tal da mulher de vermelho lá, que seria um símbolo de uma energia. É a minha interpretação particular, tá, pessoal? Então, isso aí é puro palpite. Seria uma energia negativa, ou alguém que usou de uma energia negativa, ao contrário da avó, que vai canalizar essa energia para ajudar os outros, para dar um conforto. Ela vê como uma missão, né, que ela não faz exatamente por dinheiro, e ela vai vivendo assim. Só que a avó percebe que é um fardo e é um perigo, porque você lida com energias assim que às vezes escapam ao alcance. E ela vai advertir a Beatriz: não quero isso para você. Você não sabe o que está lidando. E não sabe mesmo, porque ela é uma criança, né? Então, é exatamente essa passagem da a criança que está maravilhada, já tem, como bem apontou a Irka, os seus traumas particulares, né, de socialização na escola, no bairro. Tem um amigo que é apenas amigo, depois vai desenvolver um amor por ele. Tem um que é um chatinho lá do bairro também. Tem os cachorros, tem os locais secretos, esses pequenos tesouros da infância, né? É o mundo do faz de conta. Mas aí, de maneira vertiginosa, né? Acho que é a palavra, ela vai entrar nesse mundo de pesadelo, né? De terror, vai deparar com energias negativas. Por exemplo, um símbolo disso é uma cachorra, que, vamos dizer, desse lado do mundo era brincalhona, agradável, e no outro lado se torna quase um monstro, né? Mas, para mim, a maior analogia, né, a mais rica de todo o livro, é a transformação, tanto a dela quanto do Felipe, o Lipe, né, que é o amiguinho dela, eles vão se transformar, né? Aí eu fiquei pensando, bom, aí vai vir mais um monstro, uma figura meio lobisomem, quem sabe um monstro Lovecraftiano, mas olha só, eles se transformam em adolescentes. Então, Uhum. o grande trauma de terror, um dos grandes traumas de terror é que agora eles são adolescentes e vão ter que lidar com isso, né? De repente, com uma intuição, com uma autoexperiência, sem uma orientação, como, como que é quase 100% dos casos, né? Então, ela vai passar por isso, vai ser muito traumático, só para resumir bastante, né? E depois vai voltar para esse lado. E lá do outro lado ela cumpriu pelo que eu entendi, com a destruição da energia negativa lá acumulada naquele casarão, só que com isso ela perde o amigo dela, né, o Lipe, e dá a entender que o corpo da avó também está possuído e que pelo que eu entendi, eu me achei um pouco incompetente no final da leitura, né? Isso aqui não está confuso, eu que não estou conseguindo decifrar. Mas pelo que eu entendi, a avó morre. Ela está incorporada Uhum. lá pela mulher de vermelho, só que para livrar a avó, a própria avó vai falecer e agora ela está sozinha. E termina a frase meio sombrio: os fantasmas vão me acompanhar o resto da vida, assim como nascem os fantasmas. Que ela de início achava algo divertido, curioso, exuberante, mágico, e no final fala: é algo pesado. Como bem disse a avó antes, é um fardo, uma carga que é difícil, né? Então, esse texto da Verena é aquele antitexto dos contos maravilhosos, onde a pessoa consegue ingressar, na maioria das vezes tem uma ajuda, né? Que sem ajuda não dá, né? E com ajuda ela vai conseguir tornar aquilo maravilhoso. A Beatriz, não sei se foi uma referência que a Verena usou esse nome, né? Que esse nome é muito famoso no texto da Divina Comédia, né? Bea- Ah, é mesmo.
Beatrice é o nome que aparece mais de qualquer outro nome, né? Apesar do poeta Dante, ele está protegido por um anjo e consegue visitar o inferno, o céu purgatório, depois voltar, né? Aparece o nome de Jesus, aparece o nome de Deus. Não, o nome que aparece disparadamente no texto é Beatriz, que alguns interpretam como a beata ou beatificada 3 vezes. A Beatrix, Hum. beatificada tanto no que seria o plano do céu, do inferno, do purgatório. Eu, como acho que todo mundo, eu só li a parte do inferno, que achei a mais curiosa, né? Um dia talvez eu leia as outras duas, né? Fazer o dever de casa. Então, a Beatriz, ela consegue sair incólume, né? E veja, ela não tem exatamente um anjo protetor, né? Ele tem É. as anotações do avô, uma intuição e a experiência do que ela viu o avô fazendo. E consegue, né? É uma das personagens mais parrudas, né? Mais fortes, assim, que tem literatura de terror nos últimos tempos que eu vi. E outro elogio é esse ritmo do texto, principalmente depois desse ritual de iniciação que tem êxito, ela consegue entrar no local, passar horrores e consegue sair, né? E isso é Uhum. descrito assim, você não larga mais o livro. Você fala, Uhum. estou com sono. Não, o sono vai embora, você quer ler, o que vai acontecer? Ah, preciso comer. Não, passa fome e lê o resto, porque é um ritmo alucinante dessa quase metade, né, até o final. É. Então, eu fiquei impressionado com essa parte. E, no todo, a qualidade da leitura. E também o trabalho de recuperação, eu acho que duplo aqui, porque, obviamente, a maior referência aqui são os anos 90, mas tem algumas referências dos anos 70, que vocês, garotos, aí não sabem bem o que quer dizer, mas eu sei o que quer dizer uma boneca Suzy, que seria a avó da Barbie, né? Vamos dizer assim, em outros pontos. Inclusive, tem alguns que eu fiquei levemente tocado, assim, que eu não posso nem discutir aqui, que vai ser gravado, né? É um ponto mais que sensível. No começo eu pensava, ponto sensível é frescura. Eu falei, não, o tema que eu estou falando é muito pesado, eu vou ter que perguntar mesmo só para a Verena, da onde que ela tirou uma referência lá dos anos 70, que é baseada em fatos reais, que é extremamente pesada, tá bom? Mas fora isso, tem outras referências incríveis, como ela consegue combinar, como a Erika disse, como ela consegue uma linguagem coloquial, simples, falar de assuntos assustadores, né? Então, Uhum. em resumo, é isso. Tá bom? Obrigada, Rogério. Ai, depois, eu fiquei super curiosa depois, quando tu perguntar para ela, eu quero saber qual é a referência e qual é a resposta dela também. Mas ela prometeu que ela vai gravar um vídeo para a gente, vai nos mandar, tudo bonitinho, com as nossas dúvidas e tudo bonitinho. Eu quero chamar a Karine para falar. Gente, eu só quero falar uma coisa, ouvindo o Rogério, uma coisa que eu esqueci de falar na apresentação é que eu não sei para vocês, tá? Mas para mim esse livro ele pode ser lido de duas formas. De uma forma totalmente metafórica, o ingresso deles no ritual, o ingresso na casa. Eles se transformarem em adolescente, assim, de uma hora para outra, depois que eles entram, né, no local proibido, que seria esse local, assim, espiritual, né, proibido. Para mim é muito bonito, assim, uma interpretação mais metafórica também. Mas mais para frente a gente pode falar mais um pouco sobre isso. Karine. Eu acho que o Rogério ficou igual a mim quando eu terminei de ler, porque é um livro belíssimo. Toda vez que eu leio alguma coisa da Verena, eu fico assombrada com a qualidade da escrita dela. Eu estava olhando aqui alguns trechos que eu anotei, porque o meu livro está todo anotado, está todo cheio de coisinho. Porque, gente, cada página você vira e tem um negócio ali sensacional que ela cria, a forma como ela cria. E eu estava lembrando do conto que ela escreveu para uma coletânea, Malditas. Hum. A primeira frase
Eu não vou lembrar agora, mas a primeira frase do conto é o primeiro conto do livro. Eu abri o livro, eu vi a primeira frasezinha que tem assim quando começa. Eu tive que fechar o livro, falei, pronto. Nem comecei o livro, já vou fechar, porque assim, é tão profunda a forma como ela escreve, que ela te toca e você não sabe o que você está sentindo, porque é tão, sei lá, parece que ela te entende melhor do que você mesmo. E ela faz um mergulho tão grande nos anos 90, não só em coisas de. Porque, assim, é lógico que ela traz referências, né? Pra, ela traz Chiquititas, ela traz programas de TV, ela traz um monte de símbolos que a gente tinha nos anos 90, mas a vibe inteira do livro tá ali, anos 80 e anos 90, e é como se você pegasse um trenzinho e voltasse no tempo. É muito difícil você fazer isso na literatura. Tem que ser um grande escritor para conseguir fazer isso. Porque às vezes você consegue criar atmosfera e tal, mas ali, assim como a Beatriz, a gente abriu o livro, a gente está olhando para a sopa de minhoca, a gente já atravessou o negócio, né? E não tem nem como voltar, porque a gente já foi. E assim, eu li ano passado o livro, eu reli no começo do ano, porque eu ainda não tinha entendido. E não é questão de, assim, que a história em si a gente entende. São palavras, a gente entende as palavras. Mas digerir todo esse processo que ela apresenta nessa curva da Beatriz, que é Ângela, e que, sabe, né, e ela abre as portas da cabeça dela para a Mulher de Vermelho. Então, quem é essa menina? A gente não sabe, nem ela sabe. Então, eu terminei o livro assim, sem saber. Falei, não, a história eu entendi, ok, mas digerir a história eu acho que dá mais trabalho. E é belíssimo como ela faz isso com um livro de horror, porque você fica horrorizado, mas você quer continuar lendo, porque é a avó que recebeu o espírito da menina. E aí elas vão para o meio do mato e você lê a descrição de como está o corpo da menina e você fica horrorizado, mas você precisa continuar lendo para saber o que acontece. É, é muito, sei lá, Verena Cavalcante é bruxa, só pode. Porque ela pega, enfeitiça a gente de um jeito que você não consegue parar de ler. E igual o Rogério estava falando, tá com fome? Fica com fome, termina de ler. Porque a gente não consegue desviar o olhar na forma como ela traz a história para a gente. E eu fiquei extremamente impactada com todas as mulheres desse livro. Não, a vó Divina, gente, maravilhosa. Tu gosta de uma vovó, né, Karine? Eu gosto, eu gosto. Gente, é porque eu acho que é o seguinte, não importa o tanto que a gente estude, o tanto que a gente se prepare, o tanto que a gente viaje, o tanto que a gente entenda e saiba das coisas, as nossas avós sempre vão saber mais do que a gente. Uhum. Sempre. É assim, eu acho que é um, sei lá, no videogame a gente vai passando de fases, né? Eu acho que quando você atinge a fase de avó, é tipo Master Blaster, adulto premium, ultra, sei lá, porque é uma entidade, as avós são umas entidades, eu vejo muito assim, porque elas resolvem tudo, fazem tudo. E Vó Divina, ela muito, eu acho ela uma personagem muito interessante, porque ela tem essa mediunidade, ela faz isso pro bem, e aí a filha dela falece, e aí ela tem certeza que a neta é a reencarnação da filha que acabou de morrer. E eu, gente, será que não pode ser só a neura da cabeça dela, porque ela é médium? Ou será que já é ela com as portas muito abertas da cabeça dela e ela já está misturando as coisas? E aí ela está vivendo com um pé aqui na realidade, um pé lá do outro lado, e aí ela vê uma coisa sobreposta com a outra, e aí ela não consegue interpretar, ou ela interpreta mais do que a gente. Esse é o efeito Verena Cavalcante, eu acho. Que você entra no livro, você entende, mas você não entende. E abre espaço para muita dúvida. Porque eu li, eu falei, gente, mas caramba. E a outra mulher que eu queria comentar é a cigana, que sofre
muita, muita, muita violência simplesmente por existir. E assim, gente, eu não sei, eu já li 2 vezes, mas eu ainda não sei ainda. E eu acho que é de propósito. Eu não acho que seja. Quando eu digo que eu não entendi, que eu ainda estou digerindo, eu não quero dizer que é um livro confuso. Ele não é confuso. Você abre, você lê, você entende, dá para entender. Mas aí, quando você vai olhar as camadas, igual a própria capa, quando você vai olhar as camadas que você encontra na narrativa, a gente fica completamente perdido, porque é difícil de digerir. Mas é extremamente impactante. É por isso que Verena Cavalcante, né? E é poético, gente. Como é que a mulher esbagaça a nossa cabeça e você fala, nossa, que lindo. Aham. Por enquanto é isso, gente. Por enquanto é isso. Vou pensar aqui, vou olhar nas minhas anotações, ver se eu consigo expressar em palavras o que eu entendi. Obrigada, Karine. Olha, o Rogério falou que Beatriz é uma das personagens mais curiosas, aventureiras e intrépidas que já tive contato na literatura. Eu concordo, Beatriz, ela é uma força da natureza. A Samara falou: revisitei minha infância, recordei da minha avó paterna, que foi a que tive mais conexão. Mas ela faleceu quando eu tinha 5 anos, mas parte de benzedeira lembra muito minha avó. Olha, gente, que coisa, né? Isso é uma constante, eu acho, de lares brasileiros. A minha avó, ela não era benzedeira, mas ela frequentava a Umbanda e ela recebia também uma entidade e tal. Meu avô também, eu acho que é meio que uma constante em lares brasileiros. Eu queria chamar a Beatriz para falar. Beatriz, você está presente. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Boa Desculpa o tarde. atraso, é que eu tive que vir correndo, né? Eu não podia perder, né, essa reunião maravilhosa, né? Esse livro me encantou muito, né? Para começar, nome, né, Beatriz, né? A ligação extrema, né? Uma ligação que ela tem com a mãe, com a avó, cabe ressaltar, né? Eu também pensei nessa ligação, né, da Beatriz, que abre os caminhos, né, na Divina Comédia, mas aí é que tá, vou lançar uma bomba aqui no grupo, né? Era muito comum, década de 70, década de 80, até os anos 90, os pais tinham aquele dicionário dos nomes. Não sei se alguém aqui lembra ou Lembro. pegou essa época. Então, a minha mãe escolheu Beatriz porque aquela que faz feliz ou aquela que traz felicidade. Bom, eu não sou muito sortuda, mas geralmente as pessoas falam que eu sou uma gracinha, um amor de pessoa, e todos os conselhos que eu dou, as pessoas falam, poxa, você diz que não é como a sua mãe, mas você tem uma mediunidade muito aflorada. Quer dizer, eu não consigo ver para mim. Talvez seja o caso da Beatriz da história, até porque ela é uma pré-adolescente, na verdade, ela é toda espivitada, ela tem aquele lado infantil dela, ela praticamente se criou sozinha, porque a avó, né, tinha os compromissos religiosos, isso era muito comum na década de 80, os pais deixarem as crianças, né, não tinha, quer dizer, a internet já existia, mas não era esse mundo que é hoje, estava bem no comecinho e quase ninguém tinha. Eu, por exemplo, só fui entender um computador já nos anos de 2013 para cá. Antes eu não precisava tanto. A gente tinha a TV aberta e aquilo ali era a nossa plataforma de streaming, ou melhor, fita cassete. Eu lembro disso, eu tenho mais ou menos a idade, né? Na década de 90, eu tinha mais ou menos a idade dos personagens do livro. Então, aquilo, gente, ver uma outra Bia passando por tudo aquilo me chamou muita atenção. Tazos, Cavaleiros do Zodíaco, quer dizer, eram crianças que viram a Rede Manchete, que hoje em dia não existe mais. Eles ficavam, né? Quer ver assim o puro suco do final de semana do carioca, do brasileiro, né? No meados dos anos 90, não tinha Netflix, não tinha Prime Video, não tinha nada. A gente ficava esperando a sexta-feira chegar
né? Quando tinha dinheiro, óbvio, para pegar fita cassete, botar, ver um filme. Às vezes tinha preço promocional, 3 filmes por... eu não lembro, era bem o comecinho do real, mas geralmente rolava uma promoção, leve 3, pague 2, ou seja, meus pais levavam os filmes que eles queriam, eu escolhi o desenho animado da Disney. Nossa, cansei de... Pô, assim, bate uma emoção, sabe? Hora do recreio era todo mundo conversando sobre Sailor Moon, conversando sobre novela, Mamonas Assassinas, quer dizer, é uma referência que todo mundo tem, os desenhos animados, né? Era do show da Xuxa, ou da Mara Maravilha, ou da Angélica. Então era isso que a gente tinha na TV. E era aquilo, era sem censura, eram filmes assim que, tipo, hoje em dia, tipo, não dá. Se for um Cacete e Planeta, a gente tenta imaginar, Cacete e Planeta hoje em dia, o que as pessoas não iriam fazer, né? Por muito menos já tem gente falando, lacração, falta de educação, mas engraçado, eu convivi com tudo isso e nada, assim, me deu assim algum revertério, uma polêmica a mais, porque eu sabia ouvir, eu sabia respeitar as pessoas e cada um consome o que quer. Então, eu fiquei encantada com essa personagem, né? Ela buscando entender a mediunidade dela. Quantas pessoas já não fizeram isso de forma errada? Eu mesma preferi não seguir esse caminho, porque foi o caminho da minha avó, talvez da minha bisavó, tataravó, da minha mãe, mas a minha própria mãe me pedia para eu não seguir esse rumo. Às vezes a gente, né, dizer que eu sou uma bruxa magnífica, mas vamos lá. Às vezes eu sinto algo que vai acontecer, mas nem sempre é lícito falar, ou às vezes a gente dá um conselho, a pessoa simplesmente ignora, ri da sua cara e acaba indo pelo caminho errado, ainda diz que a culpa é sua, então eu prefiro ficar em silêncio. Mas quanto a Bia, gente, quantas vivências, né? E eu lembro também que muitos crimes de pedofilia foram descobertos, né? Justamente, né? Começou assim, as pessoas começaram a ver feminicídio, assassinato de crianças muito nessa época, que parecia que era o auge. Minha mãe às vezes não gostava, né? Quando eu pegava o jornal para ler, que era sempre uma chacina. Teve a época da Candelária, assassinato da atriz Daniela Pérez. Então, tudo aquilo a gente lembra. E, assim, se anos 80 e 90 foram anos maravilhosos, onde pelo menos a gente podia se colocar, também a gente via o lado já errado da coisa, né? Já estava, assim, uma degradação péssima. E o que eu tiro de fantástico, assim, de bom, assim, do livro, né? A parte da amizade, a parte da criança, ao mesmo tempo que quer crescer, às vezes quer crescer de uma maneira errada. Com quantos de nós isso já não deve ter acontecido? Ela querendo ter uma mãe, ela não entendia, ela sabia que a dona Divina, né, era a vozinha dela, mas ela não teve aquela referência da mãe, que era tudo que ela queria. Então, ao mesmo tempo que ela ama, né, ela odeia, ela critica, ela destrói, né, algumas recordações, se eu não me engano, foi uma boneca moranguinho da mãe, que a mãe tinha, e ela, assim, como ela tinha esse problema, ela não conseguia ter o controle, assim, das próprias emoções, ela não sabia gerenciar isso, porque ela conviveu com idosos e isso era comum. Geralmente as pessoas daquele tempo, não agora, que hoje em dia pelo menos as famílias se abrem mais, conversam mais, não todas, mas a maioria sim. Eu lembro que meus avós, né, por parte de pai, quase não conversavam comigo. Tem certas coisas que não é para a criança saber. Meu pai mesmo, ele não gostava que eu falasse sobre... Eu era terminantemente proibida de falar sobre política, religião e futebol. Era um código de ética dos anos 80, 90. Criança não pode entrar nesses assuntos. Mulher, menina, então, piorou. Eu lembro que eu tinha aquelas revistas de Conan Bárbaro e todas as heróis de Cavaleiros do Zodíaco. O que a minha mãe fez? Jogou fora, porque isso é coisa de menino. Menina não pode ler isso.
entende? Então, eu lembro, recreio, ficar brincando de tazo, né? Tinha gente que trocava, eu gostava de colecionar, amo colecionismo, né? Dá até para perceber que até hoje eu tenho alguns bonequinhos, alguns action figures, é a minha cachaça, é o meu vício. Livro, né, literatura, cinema, teatro, dança, amo essas coisas. E, assim, o que me deixou, assim, perplexa, né, ao final do livro ficou, assim, meio nublado para mim, mas confesso, assim, que foi uma retomada, né? A estética da Verena é maravilhosa. Eu gostaria de ver transformado num filme, mas ó, a pessoa que pegar vai ter que adaptar bem, muito bem mesmo. Aí uma outra coisa que eu queria fazer um parâmetro rapidinho. Anos 90, 1994, a novela A Viagem na Globo. Será que Sim, isso não influenciou um pouco a cabeça da autora, enquanto autora, Verena, e a personagem Beatriz, que ela podia ver, ela conseguia também ver os dois mundos, igual a avó dela, só que ela não tinha nem domínio de si mesma, ela nem, enquanto sujeito, né, enquanto ser humano, ela ainda não tinha essa visão. Será que isso não influenciou alguma coisa? E outra, na TV aberta, passava muito sobre religiões, até hoje passa, assim, mas não tanto como era antes, né? E as pessoas não davam uma explicação, não havia aquele entendimento, jogavam no ar, né? Por exemplo, eu lembro da novela Chica da Silva, que foi o nosso Game of Thrones brasileiro. Que novela, gente, mas se for ao ar hoje em dia, né, vai ter gente querendo dar na nossa cara. Se eu falar, eu assisti com 14 anos, eu assisti, eu gostei e aprendi. Tudo bem que foi a 90% ficção, mas o que está na novela a gente vê até os dias de hoje, se duvidar, até piorado, né? é. Eu acho que ela. Eu acho que eu não lembro direito que época foi a viagem, né? Mas eu acho que foi final dos anos 90, tenho a impressão. Mas essa é uma das. 94. Como? 94? 94. Ah, 93, então. 94. Então com certeza ela se inspirou também. Mas eu vou lançar também essa pergunta para ela. Ela disse que vai gravar um vídeo para gente explicando as perguntas, né, comentando as nossas questões, e aí essa vai entrar junto. Vamos pedir para ela nos explicar direitinho. Por Obrigada, favor, Bia. finalzinho do livro, se desse como ela explicar um pouco melhor aquelas almas perdidas, aqueles monstros, seria mais ou menos o inferno, algum parâmetro desse? Que parece um Tá. pesadelo de olhos abertos, né? É, é. É, depois eu vou comentar uma coisa. A Karine falou, né, que releu e que é um livro realmente é um livro para ser digerido e tal. E eu vou comentar depois uma coisa que eu só fui entender agora nessa releitura. Mas deixa a Andréia falar, porque eu sei que a Andréia daqui a pouco tem que sair. Andréia, por favor. Oi, pessoal. Oi, Marie, que chegou depois. Essa está sendo a minha segunda leitura, mas eu não terminei. Eu confesso que estava muito ansiosa para ler um primeiro romance, né, da Verena, porque a gente está acostumado com os contos dela, que são maravilhosos, e eu queria muito ter, né, essa experiência de ler um romance, que é uma outra coisa completamente diferente, né? A gente mergulha ali e fica, é um salto mais longo, assim. E, e eu achei muito interessante, não sei se vocês perceberam que a gente tem acesso ao Verena Verso, né? Que tem o menino, como é que é? O menino cheio que foi Macaúba. encontrar Macaúba. É terrível. E que é um conto, né? Então a gente revisita aquele horror dos contos, né? Ali lendo o romance da Verena.
Então, assim, não precisa nem dizer, né? A linguagem é um primor, assim, escandalosamente bem escrito. É, revisitar os anos 90 para gente que viveu uma fase muito importante da nossa vida nos anos 90 foi muito interessante e foi muito interessante perceber, conversando com colegas que têm filhos adolescentes, filhos assim, filhas de 16, 15, 16 anos, que esses adolescentes estão agora numa onda de idolatrar tudo que é. Vocês estão sabendo disso? Dos anos 90. É Não. muito comum, 90 e 80, mas mais 90. Então, um colega meu me contou essa semana que a filha de 16 anos falou assim: pai, vocês viveram na melhor época do mundo, assim, vocês eram jovens quando foi a melhor época do mundo. Mas eu acho que a gente pensava assim também, né? A gente pensava, não, anos 60, anos 70 eram melhores, né, do que os 90, os 80 e tal. É, eu também acho aquela cena muito, aquela cena que você comentou, Bibi, lá do começo, né, quando ela encontra a avó no banheiro, incorporada, eu acho aquela cena muito assustadora, e aí ela caminha numa cidade, durante a madrugada com essa avó, uma criança e uma avó caminhando na rua, né, onde já tinha acontecido um crime hediondo como esse, e as duas vão lá para esse lugar e encontram o corpo. Então, assim, é muito assustador. A Verena, ela tem essa capacidade de levar a gente para os piores lugares na face da Terra, né? E é muito assustador mesmo. E ao mesmo tempo muito bonito também. Eu prefiro ler como uma metáfora aquilo que aconteceu para o final do livro, mas eu acredito que era tudo real mesmo. Mas é que para mim foi tão chocante que eu prefiro entender que aquilo foi uma passagem mesmo pela adolescência e que essa metáfora, né, de que algumas pessoas que a gente ama morrem mesmo quando a gente está se emancipando, né? A gente mata pai e mãe porque a gente está virando adulto, aquela coisa toda. Então talvez assim na minha cabeça, mas eu não sei se eu vou conseguir ver você falar essa parte, Bibi, que você só entendeu agora na quarta leitura. Como eu estou na segunda leitura ainda, talvez eu demore para entender um monte de coisa. Mas era isso que eu queria dizer. Mas eu vou falar um pouquinho, então, antes de chamar a Vanessa, só para te. A hora que o Lipe fala para ela, eu vi o que você fez, na hora que eles estão ali, que eles entram naquele mundo sobrenatural, que a porta abre e eles entram, né? É, na verdade, ele viu o que aquela pessoa que participou daquela atrocidade contra aquela menina, que era um dos homens que frequentava a Casa Morano, né? Ele viu o que aquele homem fez, porque eu só entendi isso agora. Acho que das outras vezes também eu li meio que sem prestar atenção, mas foi o espírito que ficou nela no momento em que eles tiveram a conexão, sabe? E aí aquele homem foi lá depois e atrás do cadáver da menina, que acho que foi um momento de pedofilia e tal. Foram vários homens que abusaram dela e tal. E, e aí e tudo aconteceu no casarão dos Morano, né? Porque os Morano eram os donos da cidade, mas eram pessoas muito. E aí, deixa eu só falar uma coisinha. Aí eu acho que esse livro conversa muito com o Nossa Parte de Noite. Não sei para vocês, mas para mim, assim, uau, fez aquele, sabe, riscou aquele fósforo, assim, conversou super com Nossa Parte de Noite. Mas deixa eu chamar a Vanessa, que está com a mão levantada, e a gente vai continuando. Amei ver você. Amei. Oi, gente. Tá dando para me ouvir direitinho? Sim. Beleza. Vocês estão me fazendo ter um pouquinho mais de afeto pela Beatriz, porque eu achei ela uma personagem muito bem construída. Vocês falando, realmente, ela é uma criança, mas eu não... na minha visão, ela é uma personagem, uma pessoa, né, ruim. Todo o contexto dela ali, tudo que ela faz,
ela não faz de inocente. Acho que ela quer causar um desconforto na avó dela, um desconforto bem ruim na avó dela. Na hora que eu terminei agora, né? Agora. Na hora que ela segura o braço do Lipe para ele não correr e os cachorros pegam ele, ela sabia o que ia acontecer. Ela fala, ele vai correr e ele vai conseguir se safar. E ela segura o braço dele por pura ruindade. E tudo bem, é o caminho dela, a personagem é assim. Aí vocês falando, ela tem 11 anos, ela é uma criança. Aí eu fico, realmente, ela é uma criança com 11 anos, mas que a bichinha é ruim, a bichinha é ruim. ela, e assim, tem todo o passado dela, né? Ela nasceu de uma amarração que a mãe dela fez e o pai dela virou um zumbi. Não sei se tinha como ela nascer uma boa pessoa, mas ela é uma personagem ruim. E ok, é o que faz nascer. E eu acho, não sei quem falou que ela provavelmente tinha mediunidade, mas não conseguia acessar, porque ela, na minha visão, ela não tinha. Ela forçou tanto que ela abriu as portas, que a avó dela fala, você não tem, mas se você abrir as portas, vai entrar, vai chegar. Ela força tanto, que ela abre as portas. Só que de uma sim, daí para frente só vai chegar os espíritos ruins, que acho que a avó dela chega a mencionar isso, né, com ela. Só vai chegar os espíritos ruins porque ela é uma pessoa ruim. Então acho que, sei lá, na minha visão, pensando na frente assim da história, mas é muito bem construído. Eu gostei muito, muito, muito da parte do avô dela, que assim que ela acorda e o avô dela tá vivo, eu não tinha pescado que ela tinha matado o avô. Aí, falando só da cáustica, né? Ela realmente fala, aquela garrafa só pode pegar segurando num pano, alguma coisa assim, né? Falou, realmente. Então, o avô, que já estava quase morto, né? Ele estava ali vegetando, com as formigas corroendo ele, aquele verme saindo, enquanto aquilo ali foi absurdo para mim, dava para ver aquilo ali acontecendo, dava para sentir o cheiro daquilo ali, foi muito, muito, muito bom, muito, muito bem escrito. Eu só gostaria de ter tido mais informação do avô, ficou parecendo, não sei se eu não peguei ou se eu não prestei atenção, mas ficou parecendo que o avô tinha feito algo grave, assim, ele era militar na ditadura militar, isso aí eu entendi, mas parece que ele fez alguma coisa a mais, sabe? Ficou, não sei, na minha cabeça ficou uma nuvem assim, que ele fez alguma coisa e iria ser falado lá na frente. Mas não explicou, eu não peguei, não sei. Mas é isso, eu achei muito, muito bom, muito bom. Espero reler também. Obrigada, Vanessa. Realmente, ela é uma personagem, ela não é uma personagem boazinha mesmo. Tu vê, e para mim, aquela coisa da mão dele sempre me parece assim que ela segura mas não, é verdade, ela segura para segurar mesmo de má, porque sempre me parece aquela coisa, sabe, não corre, senão eles vão te atacar de verdade, sabe? Mas eu acho que a Karine até fala, ela é chatinha e muito egoísta, ela é, né? Porque na verdade ela forçou o Lipe a participar do tal de ritual, né? E ela era muito. Ela tinha nojo ela odiava quando a avó dela mandava ela limpar o avô e cuidar do avô. Ela tinha Tá, tudo bem, isso aí a gente bota na conta de criança, né? A criança não ia gostar mesmo de fazer, nem adulto gosta. Mas sim, ela tem as suas maldadezinhas, sim. Mas a Dona Divina também, às vezes, é bem malvadinha com ela, né, gente? Uma coisa que eu quero comentar com vocês, que eu adoro, é aquela cena, quando ela começa a contar da Dona Divina dirigindo, que o carro vai dando soquinho, assim, é muito engraçado. Que ela não, ela tinha vergonha de andar com a avó dela, que o carro ia, né, que ela aprendeu a dirigir sozinha, né? E também isso também nos remete aos anos 80 e 90, que as pessoas não era muito comum fazer autoescola, a pessoa pegava o carro e saía dirigindo de qualquer jeito, né? Deixa eu ler um pouquinho o chat aqui. A Samara diz que viu a maldade na Beatriz desde o início, por causa da pobre da Nanda, que sofreu nas mãos da Beatriz.
A Karine falou, tem um momento do livro que ela fala, será que eu tive a chance de ser boa? É verdade, tem um momento que ela fala. Por ela ser sozinha e médium, né? Acaba fazendo escolhas erradas. Ah, vou chamar a Marie para falar. Marie, bem-vinda. Obrigadinha. E desculpa o atraso, a gente estava na estrada tocando, porque um pedação da estrada estava enroscado lá, porque está terminando férias aqui, feriado grandão e tal. E daí depois o Teams não entrava, eu fiquei no desespero. Mas, bom, é a minha segunda leitura, eu também não terminei a segunda leitura ainda. Mas, para mim, assim, ó, todo esse livro, ele tem esse lado todo do horror, mas ele pode ser lido inteiro como um ensaio de psicologia da adolescência, assim, né? De uma menina que se criou com essa avó que era médium, que tem esse passado. No outro grupo, teve gente que no próprio grupo... enquanto a gente estava discutindo no chat, né, do grupo, meio que criticou a coisa de que ela só toca na história da ditadura, mas ela não vai adiante, né? Ela tal. E aí é que tá, porque de alguma forma é a menina que está contando essa história, né? É ela que conta. Então, assim, ela não tem como saber exatamente o que era a ditadura, e, pelo contrário, quando ela chega e coloca aquilo na sala de aula, ela, de novo, é rejeitada, é meio que maltratada. Assim. Então, é aquela coisa do... Você só dá aquilo que você tem, né? Ela não recebe amor de verdade. É um mundo todo muito cru em cima dela. Ela tem 11 anos, é a idade muito para as meninas, né? É a idade de entrar no que a gente chama de menarca, né? Então, toda aquela cena do sangue, de entrar naquilo, pode ser para algumas meninas, e como foi no Carrie, como foi com a Laura, uma coisa muito traumática a entrada na adolescência, na puberdade para ela, né? Então, para mim, tem toda essa mistura, assim. E a história, eu lembrei do Nossa Página à Noite, mas eu lembrei daquele conto, eu acho que é lá da Fernanda Poeiro, que tem a história da avó com a galinhazinha, ou é no Nossa Parte da Noite que tem isso? Que tem com aquela que eles desenterram aquela boneca, como é, sabe aquele outro conto que a gente leu? Acho que é no da Fernanda Poeiro que tem essa história, de que de que também é uma jovem, ela não é uma adolescente tão novinha, mas ela fica sendo perseguida pela alma daquela criança, lembra? O enterro como é que é? Mariana Da Mariana Henriques, né? Henriques. Da Mariana Henriques. É o primeiro conto do livro. Do livro da Mariana. Mas não é o Nossa Parte da Noite, é? Não, é o Conto. Os Perigos de Fumar na Cama. Mas não é esse conto, é desse livro, mas é o primeiro conto. Como é que é da vovó Filhinha, não é? Que enterram a criança ali no quintal da casa, né? E eles vão lá e ela vai lá e desenterra, e daí a criança fica perseguindo ela. Mas não é do... Ah, tá. Qual que você disse que é? É do livro Os Perigos de Fumar na Cama. O enterro da Santinha. O enterro da Santinha. É uma coisa assim. Não sei o que da Santinha. Cara, para mim, esses dois contos têm muito isso, dessa coisa da adolescente que entra em contato com sentimentos que são muito inexplicáveis e que são muito arrebatadores, e que daí, numa vida difícil, do avô, bem isso que você fala, né? Tendo que ir lá limpar o avô, aquela coisa assim que ela não sabe se acha os escritos dele e que tudo em código, que ela não consegue ver, que ela não consegue entender.
Então, assim, tem muita coisa ali que, embora a gente possa pensar na realidade né, nua e crua daquilo acontecendo, tem um efeito simbólico ali extremamente forte, que é o que a Verena faz mesmo, né? Que nem essa história do menino, né? Porque ela pega situações de horror real, né? Dos predadores domésticos mesmo, e ela transforma no fantástico, na coisa como eu acho que os adolescentes fazem muitas vezes, né? A saída é exatamente essa. Você ou sai pelo. Existe no livro que é também um argentino, né? Arminda Berasturi e o Maurício Knobel, que eles chamam, um livro que chama-se A Síndrome Normal da Adolescência. Ele vai falando das fases do desenvolvimento da adolescência, e os dois são latino-americanos, né? Então é toda uma coisa bem dentro desse universo que a gente tem, que vai permitindo esse tipo de desenrolar, que tanto pode passar por uma religiosidade extrema, como pelo seu oposto total, assim, porque é a coisa de você lidar com os símbolos que você tem. Eu achei, e concordo com todo mundo que falou, aquela última cena, a descrição toda daquele Fantástico é extremamente lindo, completamente gótico, completamente arrebatador. Você entra naquilo, concordo com a Vanessa, que diz que você sente o cheiro, sente tudo, você consegue entrar na cena, dá aquela sensação de que você está ficando conspurcada por aquilo ali. E eu acho esse livro, eu concordo com você, Bibi, que assim, cada vez que você lê, ele cresce, porque você vai achando mais detalhes, né? Eu, nos anos 90, já era mãe de um piá que estava curtindo os Mamonas e tudo isso, né? Bom, a gente sabe, até eu sei de cor até hoje as músicas dos Mamonas, porque de tanto que aquele disco tocava na minha. Mas essas coisas todas a gente viveu de uma forma ou de outra, né? E a coisa do tempo da ditadura, aquelas histórias, as músicas e tudo isso, eu vivi, né? De mais ou menos, até menos do que a idade da Bia, sabe? Porque minha mãe estava na faculdade, vinha contando as coisas do doicode, bababá, eu tinha 6, 7 anos, assim, e eu queria ser revolucionária. Então, tem toda essa coisa que você entra de uma forma muito fácil no inconsciente no inconsciente coletivo do adolescente mesmo, da síndrome da adolescência, que tem esses horrores e tem tudo isso, e que passa por vivências físicas e emocionais muito complexas e muito arrebatadoras mesmo, né? Mas eu acho que cada vez que você vai lendo, você vai descobrindo pérolas novas, porque me aconteceu muito isso, assim, de algumas coisas que eu não tinha nem prestado atenção. Eu falo, cara, não acredito que ela botou isso aqui também, assim, porque ela vai floreando, assim, e essa coisa de que ela não explicou muito bem, né? Eu acho que não tem que explicar, não, sabe? Eu acho que tem que ficar daquele jeito aberto mesmo, assim, porque é bem isso. Cada vez que você vai lendo, você vai trazendo uma coisa nova que faz mais sentido num outro jeito. Esse livro é muito bonito. A Elmira não está aqui hoje, mas ela ficou de vir, de repente ainda apareça, porque ela disse que tinha uma festa de aniversário. Mas aí eu encontrei a Elmira pessoalmente um dia e ela falou para mim assim: eu acho que vocês vão concordar comigo e com ela. Esse livro, ele não é um livro para ser lido rápido, ele é um livro para ser lido num ritmo mais lento, porque realmente são muitas histórias. E ela agora pegando carona no que a Marie estava falando,
ela narra em elipses também. Ela tá na cena e de repente ela vai lá para trazer uma outra questão, uma outra cena que vai explicar o que está acontecendo, de alguma forma vai se conectar com aquela cena. Então ela faz umas elipses até no final, assim, que eu pensei, não, agora ela vai meter o pé na cena e vai se embora. Mas não, volta e meia ela narra uma coisinha do passado ali para dar um saborzinho mais naquela cena ali. É muito interessante, né? Essa estratégia narrativa dela. É bem isso. Eu acho que é um livro todo que ele vai crescendo em espiral, mas não numa espiral de ascensão, né? Ele vai numa espiral que vai te levando para o fundo, assim, vai te levando para o teu profundo, para o teu âmago, assim, né? Para coisa porque no final é aquele vórtice louco, tudo acontecendo em volta e ela girando ali no meio, assim. E isso te leva nessa sensação de vertigem mesmo, assim, né? De entrar numa coisa vertiginosa que te leva profundo, assim. Eu acho que ela tem uma técnica ali de narração, porque a grande verdade é que, principalmente quando você chega no final, você não consegue ler devagar aquilo ali, de jeito nenhum. Não consegue. A gente vai atropelando, né? Aquilo ali, você não consegue parar de ler aquilo ali, né? Não importa onde é que você esteja, não importa, você não consegue parar de ler aquilo ali, você quer você quer ir tirando aquelas coisas assim, e vai indo no troço e vai girando. Marito, tem o livro aí contigo e a Ana Clara que entrou só para a gente fazer o print, porque a gente já fez um print inicial, agora eu vou fazer mais um, daí a gente cola quer dizer, as fotos de vocês eu colo. Amigos, tenho. Eu não conheço o aplicativo, vocês me escutam? Sim, a gente te escuta. Tu consegue abrir tua câmera só para fazer trouxe o livro, passei a tarde em prova, vim para isso, no caso. Então venha. Estou me vendo, eu não estou vendo vocês. Ai, pera. Agora vai, calma. Ainda não abriu. É do meu aqui. Cada um tem pique para ele. O que está acontecendo? Ué? Ai, apareci! Deixa eu ver se eu consigo abrir para ti. Não. Agora sim. Abriu. 1, 2, 3 e print. Deu, gente. Escuta, eu vou chamar o Rogério para falar. O Rogério levantou a mão também. Vai, Rogério. Umas coisas que eu não falei. Eu gostei muito da analogia que a Verena fez do ritual com as minhocas, né? Se te lembrar que a minhoca vive praticamente embaixo da terra e tem essa simbologia que ela foi para um outro plano ou desceu para os infernos, conforme você queira interpretar. E, além do que, a minhoca é uma coisa simples, né? Você está numa cidade do interior, cheio de terreno, você acha fácil, não é um ingrediente mágico alquímico, sei lá, magnésio, ou então a asa de morcego, não é nada disso, né? Então, ela trouxe esse ritual para um lado de criança, que cavoca o chão, que mexe com bichinho, principalmente numa área menos urbanizada. Então, essa questão que a gente falou ao longo da discussão, do texto não ter explicações, bom, primeiro, eu gosto quando o texto é assim, porque tem um texto confuso e tem um texto que aparentemente não tem explicação, quer dizer, um texto extremamente bem escrito, como o da Verena, se bem que tem um trecho aqui que, não sei que vocês estão com um som estranho. Não, acho que é impressão minha. Não, tá dando uma coisinha, mas eu não sei se é no teu, eu não sei. Pois é. Olá? Não, mas pode falar. Bom, tem um trecho dela aqui na página 138, depois de fazer o ritual com as minhocas, que a Beatriz fala assim, que passávamos o terror diante da nossa cabeça, rebobinando-o. A letargia que se apossara de mim após o ritual com as minhocas havia arrefecido e dado espaço a horror e descrença. Não conseguia conceber todas aquelas informações, as mentiras de vovó, a história de Ângela,
o fato de ter envenenado a sopa do meu avô. Eu não me lembro. Eu nunca faria uma coisa dessas. Mas você não é você, o assobio sussurrou. E a memória é um rio de águas turvas. Ou seja, a própria experiência que ela está passando. Ela tem 11 anos, depois ela vira adolescente durante esse acontecimento. Volta a ser criança. Quer dizer, um acontecimento que traumatiza qualquer adulto. Você imagina que ela tem 11 anos. As histórias meio camufladas do passado, o que era o casarão dos Morano, qual foi o passado do avô, o que a avó ocultava, às vezes, na melhor das boas intenções, para protegê-la, quem foi a mãe. Quer dizer, então, realmente é uma história lacunar, né? Porque ele é feito assim, é feito de fragmentos. Então, eu achei maravilhoso como que a Verena soluciona sem solucionar. O que ela mostra? É uma história fragmentada, porque é uma coxa de retalhos. A memória da gente é assim, ainda mais quando você vai para onde? Para o inferno, você fica mais. Quando você volta, você fica mais conturbado ainda. Como é que você vai contar a experiência para onde você foi? Você vai dar as suas impressões, mas é só vivendo. Então, alguém gostaria? Fica sempre aquele desafio, né? A gente fica sempre fascinado quando vê os outros fazendo experiência. Agora, a experiência mesmo, pelo que eu vi de pessoas que não fizeram como a Beatriz, mas enveredaram pelos caminhos aí, as pessoas não gostam de falar. É uma experiência particular. Olha, aquele cara que soube de um evento extraordinário vai comentar: nossa, gostaria de ter vivido isso. E a pessoa que viveu falou: não, você não gostaria. Você não sabe do que você está falando. Né? Então, eu acho um baita livro de terror. Eu acho que, e voltando, né? Foi a Vanessa que falou que mereceria um filme, ou foi a Beatriz? Acho que foi A a Beatriz. Beatriz. Aham. Eu até concordo, assim, mas teria que ser uma coisa muito bem dirigida, de preferência com a Verena do lado, né? Assim, acompanhando as filmagens, né? Então, acho que seria fantástico. Mas isso que tu falou agora, Rogério, agora eu nem tinha me dado conta disso, mas olha só, a Vanessa falou assim: ah, eu acho que ela não era vidente, coisa nenhuma, ela não tinha mediunidade, ela forçou, né? E eu concordo. Só que agora, olha só como o livro abre para muitas interpretações. Agora com que ele falou que o espírito, sei lá, falou para ela: você não era você. Abre para uma nova interpretação. De repente, ela recebia espíritos e fazia coisas horríveis, né? Claro que daí a gente está querendo passar um pano para Beatriz, né? Ou de Mas repente, ou abre de, para essa rep- interpretação também, ou né? de repente ela mesma falava para ela mesma que era uma entidade, que era a mulher vermelha, que era alguém do além. Ou seja, os jogos do nosso cérebro são extremamente complicados. Né? Sim. Para isso existe a psicanálise, existe a mitologia para explicar e para confundir. Né? Tá? Eu sou muito a favor da psicanálise, com todos os erros aonde que ela pode levar, e perigos também. Tá? Mas isso Hum, fica outra ocasião. Eu não sou anti-ciência, tá? Estou dizendo que qualquer caminho que a gente leve não é seguro, 100%, sim. e não é sempre infalível, né? Você pode... É que nem a contraindicação de um remédio, vamos dizer assim. Para mim, tanto religião quanto sistema científico, você soluciona um problema e pode começar a fazer e romper outros, né? É É. isso. Vanessa. Sobre essa questão de não ser ela, de ser ela. E a gente tem que lembrar também que é ela que está contando a história, né? Então, a percepção dela pode... Eu até vi a Verena postando, não sei se foi nos stories ou no Threads, que ela leu um livro, gostou, só que o personagem estava muito... Aí ela fez uma crítica ao livro, eu não lembro nem que livro era. O personagem estava muito autoconsciente de tudo. A Beatriz, ela não é autoconsciente, ela é uma menina de 11 anos, então ela não tem... Ela tem as certezas dela, mas não quer dizer que aquilo ali seja de fato que está acontecendo, né? Porque ela é uma criança. Por mais que, na minha percepção, ela não é
menina boazinha, mas ela é uma criança e mesmo se fosse um adulto, né? Cada um tem a percepção das coisas e pode ser de forma equivocada. E eu terminei de ler 100 Anos de Solidão e engatei no Como Nascem os Fantasmas. E essa parte de ficar indo, voltando no passado, não, como é só a Beatriz contando, não dá tanto quanto no 100 Anos de Solidão. Mas tem isso também, né? Ela vai, ela corta o que ela está contando no meio para voltar no passado. Teve uma hora que estava tendo um momento muito bizarro e ela lembrou. Acho que ela começou. Foi bem no finalzinho ali, quando estava pegando. Não sei se chegou a pegar fogo na casa dos Moranos. Ela estava se arrastando de barriga, ela lembrou dela na varanda de sabão, brincando, sabe? É isso, é bem legal também. E o final me lembrou muito daquele livro, eu não sei se é Rex ou X, eu sei que é um H-E-X. Eu sei qual que é. É uma cidade amaldiçoada com uma bruxa, que ela tem a boca e os olhos costurados, até que alguns meninos vão lá e cortam. E é muito bom, é bem terror. E o final também é essa loucura de pessoas, todo mundo junto da cidade, só que fazendo a mesma coisa. Me lembrou muito, assim. Só que eu acho que no Como Nascem os Fantasmas, eu não sei, eu não tenho um sim ou não, se aquilo ali está acontecendo mesmo ou se está na cabeça dela, a gente não sabe. Mas lembrou muito o final, assim, do livro, das histórias, mesmo sendo histórias completamente diferentes. Era isso. Karine. Eu queria falar um negócio que eu lembrei agora, porque assim, eu gosto muito da escrita da Mariana Henriques, né? E dá para ver que tem uma proximidade com a escrita da Verena. Mas eu acho que a Verena, ela escreve tão melhor. Assim, a nossa parte de noite mesmo, eu gosto mais dos contos da Mariana Henriques, né? Eu acho que, para mim, me agrada mais os contos dela. Porque eu acho que o Nossa Parte de Noite ele é fragmentado de uma forma. Eu imagino que tenha sido consciente a forma como ela criou e estruturou o livro e tal, foi uma escolha. Mas a Verena, ela faz algo parecido, só que ela faz essa coisa da elipse. Ela não te perde. Você tá aqui andando com ela e de repente ela te joga para outra cena, outra coisa, que a casa tá pegando fogo e a menina tá lembrando que tava. A analogia, a memória que vem na cabeça da criança. Não, eu lembro quando eu tava brincando. Cara, a casa tá pegando fogo, amiga. Como assim? Você tá lembrando de quando você tava brincando? Mas ela não solta a sua mão. Você não se perde. Você tá descendo, igual a Marie falou. Você tá ali no. Vovó Divina dirigindo ladeira abaixo. Não tem os trancos de quando ela tá dirigindo normal. Mas assim, você não se perde nesse movimento. Você vai lá com ela, resgata a memória e aí você volta. E aí ela fazer esse vai e volta, eu acho muito interessante, porque eu acho a Beatriz nada confiável como narradora. E é muito legal porque é nos anos 90. E hoje, se acontece alguma coisa, todo mundo filmou, todo mundo tirou foto. Tem alguém que gravou, que registrou. Nos anos 90 era muito comum de acontecer uma coisa e aí tem 5 versões diferentes. E você não sabe qual foi a versão certa. E é muito essa coisa da memória, de você uma hora. Não, eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. E aí você resgata, e aí fulano, não foi isso que aconteceu, foi por causa de tal coisa. Ah, não, é mesmo, né? Foi. Então, tem esse resgate da memória que a memória é fragmentada, né? A gente não é igual um filme, a gente não lembra 100%. A gente tem as sensações, muitas vezes a gente lembra os perfumes, o tato, assim, mais o sensorial, mas os fatos mesmo, a gente troca, a gente muda a narrativa na cabeça. Toda vez que a gente lembra de uma memória, a gente reconta a história. Mas assim, por isso que eu acho que me agrada mais a forma como a Verena conta a história, porque a gente não, por mais que seja uma loucura que está acontecendo ali, a gente não se perde.
E é assim que a gente pensa. Eu não sei vocês, eu tenho TDAH e eu tô fazendo uma coisa, tô pensando em 5 outras coisas. Então, para mim é normal esse vai, volta, e de repente tô pensando em outra coisa, e de repente, eu tô cozinhando, né? Parei que eu tenho que mexer a comida. Então, eu acho que ele é um livro que, além de ter muita coisa sensorial do que a Beatriz está contando pra gente, ele também é muito mental, porque, igual tu falou agora há pouco, Bibi, tem que ser lido devagar, porque é muita coisa para digerir. Só que a gente não consegue ler devagar. Desculpa, mas eu não consigo, porque é de propósito, é de propósito. É para ler devagar, para você conseguir entender o que está acontecendo, mas ela escreve de um jeito que você está num carro sem freio e você não consegue segurar. Não, peraí, deixa eu ler devagar. Não, você já foi 2 páginas e você, opa, pera, se você volta, né, para ler, para tentar ver, mas aí quando você pisca já foram as 2 páginas de novo. Para mim foi muito essa coisa do ir junto com o personagem e seguir a história. Vai e volta, mas numa velocidade proposital da Verena de jogar a gente, falar assim, olha, você deveria estar prestando atenção, mas eu vou dirigir a 160 por hora, então só coloca o cinto. Mas é isso, gente. Eu ainda não sei. Eu acho que eu tenho que ler mais umas boas vezes para saber o que eu li. Mas é muito. É uma experiência muito doida você ler Verena Cavalcante. É muito bom a gente ter agora um romance, né? Igual a Andrea falou mais cedo, porque eu gosto muito de tudo que a Verena escreve. Mas os contos às vezes, são essas salpicadas de momentos, né? E o romance, ele te traz uma sucessão de coisas que estão acontecendo. E aí é ótimo, gente. Recomendo para todo mundo que estiver assistindo a gravação. Se vocês ainda não leram, estão perdendo tempo. Leiam. Estão perdendo tempo. Então, leiam e releiam, né? Porque é isso, 2 coisas que eu quero comentar. Que a Karine falou, realmente o texto da Verena, ele brilha, né? E aí, como ele brilha muito, eu acho que é comigo, eu tô falando que acontece comigo, de repente vocês vão se identificar ou não. Como ele brilha muito, eu, às vezes, algumas coisas passam batido, porque a minha memória tá lá no brilho lá de trás e já tá brilhando de novo. E aí eu vou indo e não me apego com o que ela tá narrando aqui, porque aquilo tá ainda brilhando na minha mente, assim. Aí quando ele brilha de novo, sabe? É mais ou menos por aí que funciona comigo. Então, por isso que funciona bem para releitura. Porém, ela tem essa capacidade de nos fazer querer engolir as coisas muito rápido. A Fala, questão Rogério. do brilho, tem que tomar cuidado, porque ele pode te iluminar, mas ele pode te ofuscar, né? Sim, Se for sim, na sua direção, luz, mas para onde, né? Então, eu achei é a verdade. analogia perfeita, viu? Tem esses flashes, esses brilhos, você fica inebriado pela qualidade, Hum, e aí escapa coisa mesmo. Precisa, como você falou, ler mais de uma vez. Eu só é, li uma e eu fiquei, no final, mas espera aí, né? Deu aquela sensação da minha incapacidade de entender algumas coisas, né? Porque a qualidade dela é diferente, não é porque ela está aqui no grupo, não. Uma qualidade muito grande. Você não vê é, isso em narrativa de terror, tá? Quer dizer, ela sim. usa uma fórmula, ela busca o passado, traumas do presente, todo mundo faz isso. Mas como é que faz, né? Desse jeito, dessa maneira, é incrível. E E complementando, como a Karine falou, vamos fazer uma campanha para mais pessoas lerem mesmo. sim, sim. E complementando outra coisa que a Karine falou da memória, agora conectando com a Vanessa, que acabou de ler o Garcia Marques. O Garcia Marques era um que falava isso, né? Aliás, na abertura do Viver para Contar tem assim essa frase que ele diz que a memória não é o que a gente viveu, é o que a gente lembra, mas principalmente da forma como a gente lembra para contar para os outros, né? Então, é isso, a memória é uma coisa construída por nós, por nossos, sei lá, nossa memória afetiva, nossa nostalgia, nossa.
E é aquilo, não é nada diferente, quer dizer, né, cada um tem a sua memória, né? Por isso que muitas vezes quando a pessoa vai contar um fato, não bate com a outra, com o fato que a outra pessoa está contando, outra pessoa que estava junto naquele momento, né? E isso é o bonito da coisa, né? Não, Uma aluna não, minha de 15 anos tirou foto do livro. ó, não tem espaço para falar aqui, mas os historiadores têm muito o que falar sobre essa questão do fato, da memória, dessa construção. Aparentemente é simples, mas não é, tá? É uma coisa socialmente bem complexa. E quando falam assim, esse país não tem memória, eu falo, não, esse país tem um apagamento de certas memórias mais forte do que outros, e tem a manutenção de memórias mais forte que outros, né? Então, né, É, não é uma coisa assim inocente, própria de uma pessoa, é própria muitas vezes do cruzamento entre a fabricação de memórias e o dispositivo individual de cada um, né? é. É complicado. Um dia a gente podia fazer um encontro sobre isso, não dá para conversar aqui, né? Bem, mas é bem legal, acho bem interessante isso, inclusive nos relatos históricos, né, Rogério? Sim. Um dia eu vou te mandar eu fiz uma vez um artigo, escrevi um artigo sobre romance histórico, vou te mandar para te dar uma lida, ver se tu concorda. Gente, então assim, ó, finalizando hoje, eu quero dizer para vocês, agradecer, muito obrigada por estarmos aqui num domingo que eu tive que desmarcar 2 vezes, peço mil desculpas, mas é que a minha semana foi corrida e o mês também. Quero já convidar todo mundo para a leitura de A Neófita. O Sotrate está chegando agora. O Sotrate vai chegar só para tirar uma foto. Cadê ele? Abre tua câmera que eu vou fazer um print. Não precisa todo mundo fazer de novo, porque eu só coloco o quadradinho dele junto ali, Sotrate. Só mostra o teu livro aí que eu vou fazer um print só teu para colocar nos quadradinhos. Ah, nem peguei o livro, nem sei onde ele Ah, que pena. Não, está. então tá. Então deixa eu fazer só a foto tua mesmo. E aí, gente, para quem ainda, ó, a Bia já tá com a Bia, a Karine, o Rogério já estão com a Neófita. Gente, eu já comecei a ler. Porque assim, a gente vai ter que se encontrar no primeiro sábado de julho, tá? Porque se a gente for no último sábado de junho, não vai dar tempo de ler um capítulo por dia. Só que assim, a notícia boa é que é maravilhoso, é muito fluido. A minha vampirinha já tá lá mordendo a vítima dela. Eu já li o capítulo 2 e eu amei, bem como a Karine falou. Primeira É vez difícil, lendo Octavia Butler, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. é Poxa, um maravilhoso, tema que né? eu amo. Aham, Vampiros, nossa. aham, maravilhoso, né? E assim, a gente tá, é bem como a Karine falou, a gente não consegue parar de ler. Eu tive que fazer força para parar no capítulo 2. Agora eu vou pro 3, tá? Então, Ana Clara, não dá para ser no último sábado mesmo. Obrigada por avisar, tem o lançamento dos 7 Pecados Canibais, eu estarei lá. E aí, mas vai ser no primeiro sábado de julho. Ah, vamos ver, deixa eu fazer o print teu, Sotrate. 1, 2, 3 e print. Eu vou fazer só o teu para colocar junto no. Peraí, deixa eu apagar que agora entrou uma. Ah, deu. Vou fazer só o teu para colocar junto lá dos nossos. E, gente, vamos cruzar os dedinhos para que saia a gravação. Vai sair, vai sair. Sutrate, tu quer dizer alguma coisa sobre o livro antes da gente finalizar? Da tua leitura, da tua impressão? Alguma pergunta para a autora? O momento é agora. Eu achei o máximo, eu adorei. Eu acho que ela faz. é, Arranha um pouco Stephen King no sentido de pegar as questões sociais ali de um determinado período, de uma determinada localidade, e desenvolver isso com a criança. Gosto desse. Mas ao contrário do Stephen King, essa criança ela não é vítima ou ela não é heroína, né? Então, trazer mais complexidade para a criança, eu acho que é um grande ganho da Verena nisso. Eu acho que traz mais veracidade. E aí eu tenho a impressão que
A gente tem uma literatura muito voltada hoje para o norte do continente, e eu acho que a Verena ela olha para o sul. Então, ela faz. O Brasil em si, né, eu acho que não só a literatura, mas tudo na gente, eu não sei se por conta da família real ter vindo para cá, mas eu acho que a gente é meio descolado da América do Sul, porque a gente olhou muito tempo para a Europa, né? Se a gente for pegar os nossos grandes autores, eles são muito influenciados pelos europeus. E os nossos contemporâneos são muito influenciados pelos norte-americanos. Humildemente me incluo nessa lista. Mas ela faz um olhar para o Brasil e do Brasil para a América do Sul. Então, eu acho que esse último movimento, esse último terço dela, poderia caminhar para uma coisa mais europeia, poderia caminhar para uma coisa mais norte-americana, mas ela escolhe olhar para. Eu ia falar olhar para trás, mas não faz sentido. Olhar para a gente, para aquilo que está mais próximo de nós. E eu acho que esse finalzinho dela aproxima muito com tudo que a gente tem lido aí, né? De sul-americanas no terror. Gosto muito das escolhas dela. Eu gosto dessa quebra que ela faz, que parece que está caminhando para um lado, de repente dá uma reviravolta. Gosto dela trazer essa questão da família da menina, né? Tudo ali é quebrado, né? E tudo é mal explicado, e tudo é arrastado. Ter uma vizinha vilã, eu acho perfeito. No começo da história, né? A mulher de vermelho ali, aquilo é uma coisa muito próxima, né? É, eu sinto que, aí eu não sei se foi uma escolha dela ou aconteceu, mas essa questão dela condensar muitas muitas lendas urbanas de diferentes décadas num período curto de tempo, fica meio etéreo, né? Fica um pouco de confusão da memória com é real, mas não é real, a gente se reconhece. Não, peraí, isso daqui aconteceu, sei lá, 10 anos depois da outra coisa que ela está citando, e eu acho legal essa, como que eu vou dizer? Ela te dá uma base, né, confortável, que você se reconhece, mas ela não te deixa confortável nunca. Então, eu falo, já sei do que ela está falando aqui. Não, você não sabe. É outra coisa. E eu acho que no inventário ela já fazia um pouco disso, embora alguns contos, depois de um tempo, eu li ele de uma tacada, que eu não recomendo para ninguém. Então, depois de algum tempo, alguns contos você já meio que pega por onde ela vai. Aqui no Como Nascem, não. Ela é mais ardilosa, então ela dá um terreno que você. Agora eu sei para onde está indo, e de repente ela. Não sabe. E gosto dessa conversa com os sul-americanos. E uma pergunta para ela. Será que ela grava um papo na estante sobre como nasce com a gente? Com certeza ela grava, com certeza. Sacanagem, brincadeira. Mas, não sei. Eu teria muitas coisas para perguntar, mas acho. Eu queria ter participado do papo, ouvir a opinião de vocês. Mas era isso. Depois tu vai nos ouvir. Eu vou baixar e vou passar lá para o YouTube, tu vai nos ouvir. Gente, tem uma última coisa que eu quero falar, da Mulher Vermelha, que o Sotrate acabou de me lembrar, que também não deixa de ser uma passada de pano ali da Dona Divina, né? A Mulher Vermelha, tipo assim, é uma estratégia dela. Não, tudo deu errado desde que surgiu essa vizinha que se transformou na Mulher Vermelha. Tipo, ela crê naquilo ali. Como é que é? Aquilo ali é o espantalho dela e é o trunfo, o super trunfo dela. Ela tem alguém para culpar, entendeu? Então não é a Beatriz, por mais que ela esteja tentando educar a Beatriz de uma forma violenta e tentando afastar a Beatriz daquilo tudo,
e depois, agora a gente chegou à conclusão aqui que a Beatriz é uma vilãzinha mirim, mas ela também protege a Beatriz disso através da Mulher Vermelha, que é a vizinha. A culpa de tudo para a Dona Divina é aquela vizinha. Depois que aquela vizinha se meteu na vida dela, foi que tudo deu errado. Né? A Ângela morreu, não lembro como o nome lá do marido dela sofreu acidente, papapá e papapá. Então, não deixa de ser uma super passada de pano ali, né, da Dona Divina, que é uma pessoa bem estratégica ali nos seus afetos e desafetos, vamos dizer assim, né? Eu não acho a Beatriz vilã, eu acho ela muito fruto do meio. Eu acho É, que ela encontrou o caminho, um dos caminhos possíveis, e foi. Ela, para mim, assim, ela parece espelhar muito a marginalidade, né, nas classes mais pobres. Tem escolha pessoal? Tem um tanto de escolha pessoal, mas o tanto que o ambiente empurrou ela para aquilo, né? Então, dentro de toda aquela decadência pessoal de cada integrante da família, né? Do avô militar da ditadura, da mãe suicida, e daquela avó que não se desapegou da filha, né? Alguém tão espiritualizado que não consegue se desapegar da filha, é, e toda a pressão social e, e financeira que eles sofreram, e ela olhava, puxa, que minha família, minha avó, quem está perto de mim tem de riqueza? Nossa, ela fala com os mortos, isso é totalmente diferente, né? Então, tipo, quando a mãe dela, eu não sei o termo correto, mas vou dizer, incorpora a criança lá e vira o centro das atenções, ela fala, é isso que eu quero para mim, eu quero ser o centro das atenções também, né? também. E de uma forma ela vira uma vingadora, ela vira uma mulher vermelha, né? Então, assim, não passo pano para Beatriz, teve muita escolha dela, mas não sei se ela tinha muitos outros caminhos possíveis. É verdade. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pelos grandes insights, como sempre, muito bom. Vou colocar o vídeo lá no YouTube para quem quiser assistir depois. Vou mandar para a Verena, com certeza ela vai nos responder. E espero vocês na leitura da Neófita. Gente, eu estou assim, super encantada com a Neófita. Já, como eu disse, eu já comecei. E vamos que vamos. Um beijo grandão. Vou finalizar a gravação aqui.